Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? E no vídeo de hoje a gente vai aprender regra de 3. Afinal, como que a gente aprende, né, regra de 3? Será que multiplica em linha? Será que multiplica cruzado? Então no vídeo de hoje a gente vai ver todos os conceitos que estão por trás, né, da regra de 3. Mas antes de começar o vídeo, eu quero mostrar para vocês uma novidade, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição o link do meu e-book, né? Que eu estou lançando agora aqui com vocês, tá? É o e-book Aprenda Matemática com os Gênios. Descubra os 10 passos para superar a dificuldade em matemática. Para quem não sabe, né, eu tive muita dificuldade em matemática e eu juntei toda a minha experiência e todo o meu conhecimento em matemática e escrevi esse e-book para vocês, né, em 10 capítulos, onde eu ensino, né, como superar a dificuldade em matemática. Ficou bem show de bola mesmo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Mas vamos voltar, né? Falando de regra de 3, eu começo perguntando para vocês, né? Como que você aprendeu regra de 3, né? Como que aprendemos regra de 3? Geralmente a gente aprende regra de 3 só daquela forma assim, mais mecânica, mais decorada. E muitas vezes a gente não conhece, não entende os conceitos que estão por trás da regra de 3, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação e essa situação a gente vai lá e resolve por regra de 3, né, de forma totalmente automática. E muitas vezes, né, eu vou deixar aqui para vocês ler, e muitas vezes a gente vai montar, né, a regra de 3, a gente vai montar, como vocês estão vendo aí, tem toda essa estrutura, né, a gente alinha as grandezas. E aí aqui muitos se perguntam, né, será que eu multiplico em linha, será que eu multiplico cruzado? Enfim, nesse caso a gente multiplica cruzado, vou mostrar mais pra frente o porquê, e aí a gente chega ali no resultado, né? Para fazer 2 bolos eu preciso de 300 gramas de açúcar, para fazer 5, quantos eu preciso, né? E a gente chega no resultado de 750, beleza. Então essa é uma situação bem simples, né, envolvendo a regra de 3, mas para mostrar mesmo, né, como que é a estrutura da regra de 3 para quem nunca viu. Mas antes da gente aplicar uma regra de 3, a gente precisa aprender alguns conceitos, tá? E os conceitos que a gente precisa aprender são o que é uma grandeza, conceito de proporcionalidade, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Então a gente vai começar essa aula, esse vídeo, definindo grandeza, né? Então o que é uma grandeza? Não sei se vocês já ouviram falar, mas vamos imaginar, né? Vamos pensar aqui comigo. No mundo existem animais, plantas e os seres inanimados, né? E desses objetos todos que existem no mundo, a gente consegue atribuir o que a gente vai chamar de características matemáticas, né? E essas características matemáticas vão ser as grandezas, né? Ou tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, olha para esse ser humano, né, que está aí. O que a gente consegue medir dele? A gente consegue medir o peso, né, a altura, tudo que a gente consegue extrair de informação dele, né, tudo que a gente consegue medir é o que a gente vai chamar de grandeza, tá? Agora, olhando para o bolo, né, ou para aqueles objetos inanimados que a gente tinha no primeiro exemplo, lá a gente tinha a quantidade de bolo, né, a grandeza quantidade de bolo e a grandeza gramas de açúcar, né? Então, percebe que quantidade, massa, altura, comprimento, no caso, tudo isso é grandeza, né? Tudo que a gente consegue medir nos objetos, tá? Então, definindo o que é grandeza, a gente pode falar de proporcionalidade. Proporcionalidade é algo que vai existir entre as grandezas, né? Mas antes de falar de fato de proporcionalidade, eu quero destacar aqui que existe um uso muito, não vou dizer muito, né? Não preciso exagerar, mas existe um uso incorreto desse conceito no nosso dia a dia, nos noticiários. Então, quando a gente vê num jornal, por exemplo, que aumentou a quantidade de chuva, né? E aí, de forma proporcional, aumentou a produção de arroz, né? A quantidade de arroz, né, que foi plantada, foi colhido, né? Enfim. Será que tem relação, né? Qual que é o erro nisso? O erro, na verdade, é quando a gente olha do ponto de vista matemático, que não basta que uma grandeza aumente e a outra aumente também para ser proporcional, né? Não é o único requisito.
Então existe, né, a gente usa muito de forma incorreta no dia a dia a palavra, né, e o conceito proporcionalidade. Mas existe o uso correto, né, do ponto de vista matemático, que vai exigir outros requisitos, tá? Para que a gente afirme que duas grandezas são proporcionais. Primeiro, para duas grandezas serem proporcionais, uma tem que depender da outra, tá? Uma tem que depender da outra. Segundo requisito, quando eu aumento uma, eu aumento a outra. E o terceiro requisito, né, é que esse aumento em uma e esse aumento na outra tem que ser na mesma intensidade. Ou seja, se eu multiplico uma por 2, eu tenho que multiplicar a outra por 2. Se eu multiplico uma por 3, eu tenho que multiplicar a outra por 3. Então, obedecendo esses três requisitos, aí sim eu vou ter o caso, né, de proporcionalidade mesmo, de fato. Eu vou mostrar algumas situações aqui e a gente vai analisar, né, se existe proporcionalidade nessas situações. Tá? Por exemplo, investi na poupança R$100, que em um ano rendeu R$5. Se eu tivesse investido R$300, quanto renderia no mesmo período? Tá? Então percebe que aqui a gente está se perguntando, né? Bom, se 100 me rendeu 5, se eu tivesse investido 300, quanto que renderia no mesmo período? Pessoal, imagina que se eu tivesse investido 300, é como se eu tivesse 3 contas onde eu investi 100. Né? Faz sentido, né? Cada conta eu investi 100, então eu tenho R$300 investido. Para cada R$100 que eu tenho investido, em um ano, né, vai me render R$5. Então, sim, R$300 vão me render R$15. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que existe proporcionalidade. Mas por que existe proporcionalidade? Vamos observar aqui o valor investido. R$100 e R$300. O valor que eu de fato investi foi R$100. Mas se eu tivesse investido R$100 vezes 3, R$300. Certo? Mas o que me rendeu? R$5. R$5 vezes 3, R$15. Então aqui a gente está multiplicando uma grandeza por 3 e a outra também está multiplicando por 3. Então são grandezas proporcionais. Que grandezas são essas? O valor aplicado e o rendimento. Valor aplicado e rendimento são proporcionais num período fechado, né? E aqui a gente está analisando um período de 1 ano. Muita gente acha que quando a gente fala de investimento, né, não é que muita gente acha, mas eu diria que muita gente tem dificuldade em pensar se é proporcional ou não quando a gente fala de investimento. Por quê? Porque quando a gente fala de investimento, né, tem outras coisas que vão... tem outras variáveis, né, como taxa de juros, enfim. E isso acaba confundindo a gente, né, nessa questão da proporcionalidade. Mas, nesse caso, a gente está analisando um período de tempo fechado, tá? E aí a gente está analisando grandezas que são valor aplicado e rendimento. E aí, analisando essas duas, né, a gente vai ter proporcionalidade. Vocês concordam que o meu rendimento depende do quanto eu aplico, né? Então, são grandezas que uma depende da outra, né? Aumentei uma, aumentou a outra. Claro, né? Se eu invisto mais, vai render mais. E aí a gente acaba tendo a proporcionalidade. Aqui na situação 2, vai ser diferente, né? Uma quantia aplicada na poupança por 3 meses rendeu R$250. Qual seria o rendimento se ela ficasse aplicada 6 meses? Bom, se 3 meses rendeu 250, 6 meses rendeu 500. Será? Será que foi 500? Muita gente faria essa conta, né? Mas o que acontece? Aqui eu já não estou analisando um período de tempo fechado. Então o que acontece? Dobrar o período de tempo não vai fazer com que eu dobre o rendimento. Por quê? Eu coloquei aqui uma linha do tempo para ficar mais fácil. Eu investi R$1.000. Passaram 3 meses. Digamos, né, que essa quantia que eu nem preciso saber quanto que é, tá? Eu não precisaria saber a quantidade, né, o valor que eu apliquei. Mas eu coloquei para ficar um exemplo numérico e ficar mais fácil para vocês entenderem. Então imaginem que eu investi R$1.000 e em 3 meses me rendeu 250. Quanto que eu tenho após 3 meses? 1.250, certo?
Mas, ó, qual seria o rendimento se ela ficasse aplicada 6 meses? Bom, se fosse 6 meses, o que acontece? Para passar 6 meses, ó, vocês percebem que agora o meu valor inicial mudou. Então é impossível que o meu rendimento seja o mesmo quando eu mudei o meu valor aplicado inicialmente, né? Então de 1.000 foi para 1.250. Então o 1.250 vai virar um referencial após esses 3 meses, né? Então lá no final eu vou ter 1.562,5. Ou seja, nos primeiros 3 meses rendeu 250, porque o meu referencial era 1.000. Agora, se rendeu isso, né, em 3 meses, agora o meu referencial para os próximos 3 meses vai ser 1.250. Então, acaba que uma aumenta, a outra aumenta, mas não é na mesma intensidade. Então, aqui a gente não tem um caso de proporcionalidade, certo? Então, agora sim a gente consegue, né, definir, né, com palavras certinho, explicando certinho, né, as possibilidades que existe de proporcionalidade. Então, dadas duas grandezas A e B, a gente vai dizer que são proporcionais à medida que, alterando a grandeza A, eu altero a grandeza B na mesma intensidade, certo? A depende de B, eu altero uma e altero a outra, e isso na mesma intensidade. O que acontece? Às vezes acontece de eu aumentar uma característica e a outra aumenta também. Então, elas são diretamente proporcionais, a gente vai falar, porque elas estão indo para o mesmo sentido. Eu aumento uma e eu aumento a outra, então, diretamente proporcional. Mas vai ter grandeza, vai ter característica que eu dobro uma e a outra eu divido por 2, entende? Então, é na mesma intensidade, porém, uma eu aumento e a outra está diminuindo. Então, as características vão para sentidos opostos e aí sentidos inversos. Aí é onde a gente tem, né, as características inversamente proporcionais. Tá? Então, a gente já entendeu quando que ocorre a proporcionalidade. E aí aqui a gente tem, né, os casos das grandezas, né, que vão ser ou diretamente proporcional ou inversamente. Grandezas diretamente proporcionais, o que acontece? A razão entre essas grandezas vai ser igual a uma constante. A constante ela está ligada, né, a essa variação que a gente vai ter na grandeza, né? Então, essa intensidade, né, que a gente vai ter, né, nessas duas grandezas. Então, imaginem que eu tenho uma constante que vale 8, tá? E aí eu pergunto para vocês, né, quais são os valores possíveis para A e para B? Eu posso ter 8 e 1, 16 e 2, 64 e 8. O que acontece? Quando eu multiplico o meu A por 2, eu preciso multiplicar também o meu B por 2, para que eu mantenha essa constante, né? Então, eu aumento uma e aumento a outra. Então, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Já grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter o produto dessas grandezas igual à constante, tá? A constante, né, que está ligada à intensidade. Esse produto, ele tem que resultar 8. E aí, quais são os valores possíveis para A e para B para que resulte 8? Eu posso ter 8 vezes 1, eu posso ter 4 vezes 2, 2 vezes 4. O que acontece? 8 para 4, o que eu fiz? Eu dividi por 2. Agora, 1 para 2, eu multipliquei por 2. Então, eu divido uma por 2 e multiplico a outra por 2. Então, o que acontece? Eu estou alterando as duas grandezas, uma para mais, outra para menos, na mesma intensidade. E percebe que isso sempre vai resultar 8. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. Para que mantenha essa constante, tá? Então, esses são os valores possíveis, né, para que a nossa constante seja 8. Então, percebam que eu aumento uma e diminuo a outra, né, na mesma intensidade. Sentidos opostos, grandezas inversamente proporcionais. Tudo isso que eu estou explicando aqui é o que vai decidir, né, a forma como a gente vai resolver lá, né, uma regra de 3. Mais para frente, deixa eu passar aqui para revisão. Mais para frente a gente vai
eu vou gravar outros vídeos, né, onde a gente vai relacionar essa questão da proporcionalidade, né, resolvendo casos com regra de 3, mas também transformando esses casos em função afim. Porque quando a gente fala de proporcionalidade e função afim, e uma função afim bem específica, que é do tipo AX, a gente está falando de proporcionalidade também, e é uma outra forma de interpretar isso, tá? Mas, por enquanto, o importante é a gente entender esse conceito de proporcionalidade, né? É uma outra forma de apresentar que eu pretendo trazer nos outros vídeos, tá? Vamos fazer uma revisão do que a gente viu até agora, então. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então, a gente vai ter os objetos no mundo, e aí, desses objetos, a gente vai atribuir grandezas, né? Qualidades matemáticas. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais, eu aumento uma e aumento a outra na mesma intensidade, ou inversamente proporcionais, eu aumento uma e diminuo a outra na mesma intensidade. Então, pessoal, eu acho que o principal desse vídeo é fazer vocês entenderem o quê? Que a proporcionalidade se dá ao multiplicar uma grandeza por um número arbitrário, n, e perceber que uma segunda grandeza também é multiplicada por esse valor n. Então, imagina que eu tenho a grandeza x e a grandeza y, fazendo o link lá com a função afim. Ou seja, se eu tenho xn, eu vou ter que ter ny. Tá? Então, eu multiplico uma por n, eu multiplico o x por n e eu multiplico o y por n. Então, nesse caso, eu tenho proporcionalidade. Agora, se eu multiplico uma por 2 e a outra multiplica por 5, não existe proporcionalidade. Tem que ser esse mesmo valor n. E por que um número arbitrário? Porque se a gente está falando de coisas proporcionais, independente do número que tu escolher, ou se tu multiplicar ou se tu dividir, vai estar sempre na mesma intensidade. A gente dá o exemplo de dobrar porque é mais fácil de pensar, mas poderia ser qualquer valor, tá? E quando isso acontece, a gente vai ter grandezas proporcionais, né? A gente vai ter casos de proporcionalidade. Deixem aqui nos comentários se ficou bem claro esse conceito de proporcionalidade e se vai ajudar vocês, né, nas questões de razão e proporção, de regra de 3, que caem bastante no Enem, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem ali as notificações também. Vídeo todo domingo e toda quarta. E espero que vocês gostem, né? Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.